questão CD25, ela vai trazer uma situação comum no nosso cotidiano, que é quando nós observamos placas que indicam saída de emergência e elas brilham no escuro, emitindo uma coloração amarelo esverdeada após a exposição à luz ambiente. É muito comum quando a gente entra no cinema e quando a gente sai no cinema que tem aquele letreirozinho, né? Saída de emergência. É muito comum a gente observar isso. E ele diz que isso se deve à presença de sulfeto de zinco que é misturado ou com prata ou com cobre, né, e é colocado na superfície dessa placa. E a questão pede que a gente explique o que está relacionado o aparecimento desse brilho nas condições citadas no texto. Então veja que ele já está dando uma dica para a gente, né? Ele diz que as substâncias, elas fosforescem. Então nós temos aqui o fenômeno da fosforescência, que ele é, na verdade, um tipo de luminescência. A luminescência, ela pode ocorrer de duas maneiras, através da fluorescência e da fosforescência, que é a questão que nós estamos discutindo agora. A luminescência, ela na verdade, ela é a emissão de luz por uma substância que não é resultante do calor. Ou seja, quando você pega uma barra de ferro e aquece, você percebe que aquela barra de ferro, que aquele metal, ele fica incandescente, ele passa a emitir luz. A luminescência não tem nada a ver com aquecimento, não tem nada a ver com calor. Então, a fluorescência e a fosforescência, embora eles compartilhem a mesma origem fundamental, que seria as transições eletrônicas, a relação entre elas é definida essencialmente pelo tempo que a luz leva para ser liberada. Então, já dando a resposta da questão, né, o mecanismo comum aqui é a transição eletrônica. Em ambos os casos, o processo ele começa da mesma forma. Você tem o átomo, você tem os seus elétrons distribuídos dentro das camadas eletrônicas, né, aquelas camadas que vocês estudam, K, L, M, N, O, P, Q, e cada camada tem um certo nível de energia, e nessa camada mais interna, que a gente chama de nível fundamental, ele vai ter uma energia mínima, que a gente chama de energia E0. Como é que tudo começa? Tudo começa com a absorção de energia externa. Geralmente, esse elétron ele vai ganhar um fóton de luz ultravioleta ou uma luz visível, que vai excitar esses elétrons, colocando eles num nível superior, um nível de maior excitação eletrônica, como a gente está vendo aqui, ó. Então, ele sai do nível fundamental e vai para o nível mais energético. Só que esse novo nível que ele se encontra, ele é muito instável. Então, o que acontece? Esse elétron, ele retorna ao seu nível de origem. E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai jogar fora esse excesso de energia que ele ganhou. Ele vai emitir um fóton, ele vai emitir uma luz e ele vai voltar para o estado fundamental. E a diferença básica entre a fluorescência e a fosforescência, ela reside no caminho que o elétron toma para retornar ao estado fundamental. No caso da fluorescência, esse caminho é muito rápido. A fluorescência é a emissão de luz que ocorre quase que instantaneamente após a absorção de energia. Então, como o retorno do elétron ao nível fundamental é quase imediato, a emissão de luz, ou seja, a fluorescência, só acontece enquanto houver a fonte de luz energizando o sistema. Se você desligar a luz, os elétrons param de ser excitados. Os poucos elétrons que ainda estavam excitados, eles caem imediatamente para o estado fundamental, liberando a última rajada de luz. Então, como não há um mecanismo eficiente para prender esses elétrons no estado excitado ou em estados intermediários de alta energia, o brilho ele praticamente cessa instantaneamente. Então, na fluorescência, esse mecanismo é algo instantâneo, né? Você jogou a luz, o elétron absorve essa energia, fica excitado e aí ele volta para o estado fundamental e o processo ele vai
se repetindo, absorve energia, fica excitado, se desequilibra, volta para o estado fundamental. A partir do momento em que você cessa a emissão de energia, ou seja, a partir do momento que o elétron não está mais recebendo energia, ó, tirei isso aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele para de emitir luz, ele para de emitir fótons. É instantâneo. Já a fosforescência, por outro lado, ela é a emissão de luz que é atrasada, fazendo com que a substância ela continue a brilhar no escuro, que é o caso da placa de emergência da nossa questão. Esse atraso ocorre porque o elétron ele muda para um caminho de energia intermediário, ou seja, após a excitação, o elétron ele passa por um evento chamado de cruzamento intersistema, onde ele vai inverter o seu spin. E essa inversão leva a um estado de energia ligeiramente mais baixo, chamado de estado triplete. Esse estado ele vai funcionar como uma armadilha para a energia. O retorno do estado triplete para o estado fundamental é uma transição que envolve uma mudança de spin, o qual é altamente desfavorecida pelas regras da mecânica quântica, ou seja, ela é de baixíssima probabilidade. O resultado disso, o elétron ele precisa esperar que as interações moleculares ou cristalinas o ajudem a inverter o spin e liberar essa energia. Então, o tempo de vida do brilho ele é muito mais longo, podendo durar de milissegundos até mesmo a horas. O brilho persiste por um tempo mesmo após a fonte de luz ser removida. Ou seja, se você retirar a emissão de luz, o brilho continua atuando, continua persistindo. Ou seja, em termos práticos, no caso da fluorescência, a substância só emite a radiação enquanto está recebendo a fonte de energia externa. Quando essa fonte de energia cessa, a radiação não é mais emitida. No caso da fosforescência, ela retém mais a radiação pelo estado intermediário. Então, nosso gabarito, letra C, o que vai explicar o fenômeno, né, do aparecimento do brilho nessas condições de fosforescência são as transições eletrônicas, né? A fosforescência, a absorção e liberação de luz é causada por elétrons que absorvem energia, saltando para níveis de energias mais altos e depois liberam, retornando aos níveis mais baixos, né? Mas vamos ver as outras opções. Por que que não é a letra A? Ele diz: colisões interatômicas. As colisões interatômicas, elas geralmente estão relacionadas à transferência de energia térmica. Então, não está diretamente ligada à emissão de luz por fosforescência. Letra A está fora. Letra B, a coloração dos átomos. A coloração de um objeto é primeiramente devida à absorção seletiva e reflexão da luz visível, o que é um fenômeno de estado estacionário e não explica o brilho no escuro. Então, letra A também está eliminada. Letra D, reações nucleares. As reações nucleares envolvem o núcleo do átomo, prótons, nêutrons, e liberam energia em uma escala muito maior, não estando relacionado a esse tipo de brilho químico ou físico-químico. Então, letra D também está eliminada. Letra E, reflexão da luz. A reflexão, ela é a volta da luz ao meio de origem e é o que torna a placa visível durante a exposição de luz, mas não explica o brilho no escuro. Então, letra E está fora e o nosso gabarito, letra C,